Concurso Cultural O Princípio da Sombra. Esse vídeo aqui eu vou mostrar para você todas as participações que teve e espero que de uma vez por todas você entenda o que de acha isso e também ajuda e vota qual que você achou que foi a melhor definição, quem foi a melhor pessoa. Vamos lá então. Gente, eu sou o Zé Mário, estou aqui em São Carlos e esse daqui é o 4 minutos e 60 segundos, informativo mais que diário sobre drones, aeromodelo, essas coisas que voam e tudo mais, tá bom? Bom, há um tempinho atrás eu falei tô falando do princípio da sombra, cadê? Que eu falei, ó, faça um vídeo falando o que é o princípio da sombra, que eu vou sortear o melhor, sei lá, não sabia o que fazer, vai ganhar esse óculos aqui, ó, é o EV800, tá bom? Ele tem uma pequena adaptação aqui que eu fiz, mas está funcionando perfect, tal. É um óculos para FPV, tá? Então o que aconteceu? Várias pessoas me mandaram os vídeos e eu não sabia como sortear, como leiloar, como achar o melhor e tal. Então eu decidi fazer o seguinte. Nesse vídeo que eu tô aqui, até desligar o contador aqui que já era, vai dar bem mais que isso daí. Eu vou mostrar todos os vídeos que eu recebi. E daí você aqui deixa um comentário neste vídeo que você está assistindo e fala assim, Zé Mário, o melhor vídeo foi de tal pessoa. Acabou. O que eu vou fazer? A hora que eu ver que deu 100 comentários, vamos botar assim, 100 comentários, vamos esperar atingir 100 comentários, eu vou fazer um sorteio, eu entro lá, eu coloco a URL desse vídeo, ele vai sortear um dos comentários deste vídeo aqui. O comentário sorteado vai ter o nome, vai ter alguém falando assim, ó, eu preferi tal pessoa. E esse daí vai ser o ganhador do óculos. Então vai ser assim. Resumindo, entra neste vídeo que você está vendo no YouTube, deixa um comentário. A melhor definição do controle do princípio da sombra foi do tal. Eu vou falar o nome de todo mundo aqui e tal. E daí eu sorteio tal e você entendeu. Então vamos lá. Primeira pessoa que mandou, não é o que mandou, é aqui por ordem, tá? Eu sorteei aqui, vai ser por ordem então. Então vamos lá, a primeira definição do princípio da sombra com o Alex Grelha. Bem, eu posso dizer que o princípio da sombra é um conceito que pode ser definido como um volume compreendido em uma distância máxima de 30 metros de qualquer obstáculo, seja ele natural ou artificial. Né? Naturais pode ser montanha, cachoeira, né? Artificiais, prédio de edifício, né? Uma torre, né? E daí por diante. Isso limita até o limite vertical da estrutura. Tal estrutura não é considerado um espaço aéreo. E quando ela faz a sombra, o Sol projeta sobre ela essa estrutura e essa estrutura faz uma sombra, é considerado o quê? O princípio da sombra. Porque no princípio da sombra, nenhuma aeronave tripulada pode voar. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Tem uma montanha de 1.200 metros. O Sol está batendo nela, ela vai fazer uma sombra, correto? Então essa sombra, nenhum avião pode voar, porque a sombra vai estar abaixo do limite de 1.200 metros. Então como que um avião vai voar a 800 metros se a montanha está 1.200? Vai bater na montanha. Então o princípio da sombra é que toda aeronave tripulada nunca deverá fazer voo, né, nas costas de alguma estrutura artificial, né, ou de uma estrutura que esteja ali pela natureza, como uma montanha. Né? Então nada mais é que a sombra de qualquer estrutura. Né? E a regulamentação nossa para droneiros é que nós podemos voar sim no princípio da sombra, porque o princípio da sombra não vai ter nenhuma aeronave tripulada voando ali, que é proibido. Ok? Na verdade, não foi o Alex que mandou em primeiro. O primeiro que mandou uma definição do princípio da sombra foi o Bruno, do canal Floripa Fly, e foi essa daqui. Escuta só a definição que ele fez. Ele compreende o espaço, o volume, em volta de qualquer estrutura urbana ou arquitetônica ou geológica, um morro, um edifício, uma casa, medindo-se 5 metros na vertical e 30 metros na horizontal, como se fosse uma aura em volta desses objetos ou torres, tudo que for sólido abaixo do céu é considerado esse espaço em volta como área segura para voo, por não ser um espaço aéreo, considerado espaço aéreo. Tá? Por isso o Vanzan voa abaixo. Esse tipo de voo rasteiro, como ele faz, não interfere em nenhuma aeronave, a não ser a área de pouso ou decolagem, que por padrão já é proibida, como helipontos e aeroportos. Então, sempre que puder voar rasteirinho com segurança, tomando os devidos cuidados, é a área adequada para voo. Um abraço.
Daí eu falei pro Bruno, falei assim, Bruno, tá muito técnico, tenta dar uma amenizada. Daí ele mandou a segunda versão. Ele considera esse princípio que como as aeronaves pilotadas, aviões, helicópteros, etc., não podem voar a menos de 5 metros de altura e a menos de 30 metros de distância de qualquer construção, qualquer morro, estrutura, torre, etc., essa área é considerada segura para voo de drone. Como eu disse no outro vídeo e repito, o Vanzan, do jeito que ele voa, raspando tudo que ele vê pela frente, sempre voando baixo, ele normalmente, ou quase sempre, está no princípio da sombra. Agora, a definição do Daniel, da Infocel de Marília. Bom, é assim, o que eu entendo como princípio de sombra, tanto para transmissão de sinal, ou no caso da telefonia celular, que é a minha área, ou no caso nosso aí, como droneiro, seria regiões a quais, no caso de transmissão de dados, né, de sinal, regiões que esse sinal não chega por um impedimento, talvez, né, de algum obstáculo físico artificial ou natural. Por exemplo, uma região montanhosa, por exemplo, nos vales não teria um sinal chegando 100%, né? Teria que fazer, no caso, uma transmissão através de posicionamento de antenas comunicando uma com a outra, né? Para princípio do drone, né, para voo, eu acredito que assim, regiões próximas, vamos supor, a montanha, ou algum prédio, alguma coisa, num certo perímetro desses obstáculos, onde não é permitido o voo tripulado, seja uma região de sombra, onde se pode operar e trabalhar com um drone sem necessidade de um pedido, né, para os órgãos competentes, assim, avisando e pedindo autorização de voo. No meu entender, seria isso, né? Se eu tiver errado, né, me desculpem aí, mas no meu ponto de vista é isso. Então, por exemplo, você voar próximo a um prédio, alguma coisa, uma determinada altura ou um determinado perímetro ali, que é uma região que, por exemplo, um avião não pode passar, né? Então, para um drone dá para voar tranquilamente, mas é a mesma coisa para sinal, né? Seria nessas regiões um sinal que não pega, né? Onde é uma região de sombra para sinal, né? Então, para chegar, né, só através de transição de replicação de sinal através de antena. Agora, para o drone é uma região que vai funcionar. Gente, para você ver, se o cara trabalha com celular, sombra para telecomunicação, é aquele lugar que não pega sinal, essas coisas tal. Mas o princípio da sombra que nós estamos falando é de drone, tá? Então vamos seguindo aí, mas para você ver que tem vários aspectos, que é o que eu falo, os caras colocam a lei e nenhum escreve aquele texto chato. Vamos tentar entendendo mais definições e tal, para ver se te abre a cabeça. Vamos lá então, o Erickson da HF Drone, vai lá. O princípio da sombra é a questão de você sobrevoar com FPV em uma área urbana onde você não tem uma certa visão ao seu redor da sua aeronave. Então você vai colocar o óculos FPV e você vai ter a visão só única. Então você vai ter que ter, obrigatoriamente, hoje em dia, você tem um limite para você sobrevoar em uma área urbana, questão de segurança pelas aeronaves que pode sobrevoar na área urbana, tá? Questão de altura, tá? A altitude. Então, isso, se você utiliza o óculos FPV, você fica dentro do princípio da sombra, tá? Essa é uma norma que a EUDECEA está querendo impor aí. É uma outra norma por causa de alguns tipos de acidentes que andaram ocorrendo em questão de altitude de drones, tanto drone quanto aeromodelo, qualquer tipo, coisa que voa aí. E para isso tem que ser registrado tudo certinho. É por isso que às vezes nos SARPAS você não consegue
conseguir uma autorização de voo. Isso envolve número de série, registro Anatel, ANAC, tudo isso daí, tá? Então a questão do princípio da sombra é isso. Você tem que estar visualizando a olho a sua aeronave, tá? Se você está com óculos FPV, você está no princípio da sombra. Você não tem a visão ao redor da sua aeronave. Então você fica impossibilitado e com certo risco de causar um acidente. Agora com você a definição do Hernani Moreira. Zé Mário, fazendo um vídeo disso aqui só para poder estar participando mesmo, porque esse negócio do princípio da sombra é uma coisa muito sem noção, sem ter uma definição concreta. O que eu entendi lá que eu penso que é um lugar que tem um lugar de histórico, é tipo um lugar o pessoal vai tirar fotos, essas coisas, tudo, que pode ser um lugar artificial ou natural, aonde que o DEA considera que nessa área não pode ser ter uma aeronave tripulada por pessoas, tipo um helicóptero, um avião, porque é perigoso, porque vai ter gente ali tirando fotos, essas coisas. E com um drone, eu acho que se tiver 5 metros acima e 30 metros de distância, você pode estar explorando essas áreas, entendeu? O que eu entendi foi isso. Querendo só para participar aí mesmo, e obrigado a todos aí. O Firmo Costa mandando sua definição. No meu entendimento, da seguinte forma: o princípio da sombra é aquele espaço aéreo onde não é permitido o tráfego de aeronaves tripuladas. Por exemplo, um prédio, né? Perto de um prédio, então, a partir de 5 metros vertical para cima e 30 metros horizontalmente a partir do obstáculo, não são permitidos, né, voos dessas aeronaves tripuladas. Consequentemente, nós, os droneiros, podemos voar ali. Inclusive, se não me falha a memória, se não atualizou alguma coisa, sem necessidade de informar o voo. Por que isso? Porque ali não tem condições de voo por aeronave tripulada. Então, realmente estão liberados para nós fazermos nossos voos. Agora o Wilson, do canal Wilson Geodrone. Você falou sobre o princípio da sombra. Eu vi que teve uma circular do DCEA, número 17, de janeiro de 2018, informando o que seria esse princípio da sombra. Então vamos lá, eu vou tentar explicar da minha forma, tá bom? O que seria? Eu não tenho a obrigatoriedade de fazer o pedido de voo quando eu for fazer, por exemplo, uma inspeção num prédio, desde que eu não me afaste muito desse prédio, ou numa torre, desde que eu faça em torno de algum elemento físico, né, que eu não vá ultrapassar uma área que seria necessário solicitação de voo, tá? Uma inspeção rápida, uma foto de uma antena, são coisas rápidas, desde que eu não ultrapasse o limite de 5 metros dessa estrutura na vertical e não me afaste mais do que 30 metros dela. E agora com você o Magno Cunha, o Drone Man, olhando de cima. Tem um link, eu vou deixar o link dele aí, você entra nesse link, você vai cair no canal dele. Mas escuta só a definição do princípio da sombra do Magno Cunha. O que eu pude entender, de acordo com o que eu dei uma pesquisada aqui, é o seguinte: de acordo com um objeto em determinado local, 5 metros acima dele e 30 metros na vertical, seria uma área que não daria risco de voo, por conta de não ser uma área onde que uma aeronave tripulada pudesse estar sobrevoando. Então isso seria 5 metros na vertical, 30 na horizontal, daria uma área de segurança para qualquer piloto de drone poder voar, porque essa área não seria a área onde que um helicóptero ou um outro avião pequeno, até de pequeno porte, pudesse estar voando sobre ela. Então é tipo isso aqui, ó. Eu fiz até um desenho aqui, ó, de acordo com o que eu entendi. Vendo 5 metros acima e 30 metros pelas laterais. Seria uma área segura para voar, independente de ser estrutura
física, né? No caso, prédio, assim, ou então uma área rural, alguma coisa assim, uma torre. Essa área seria uma área segura para se voar. Esse seria, no caso, o princípio da sombra. Gente, não podia deixar de faltar o grande Márcio Uema, diretamente do Japão, com a definição de princípio da sombra, segundo o Márcio Uema, é claro. Princípio da sombra, quando você vai voar, pega o seu drone, tal, voa uma bateria, voa duas. Você cansou, pega uma cerveja, vai debaixo da árvore, fica na sombra, toma a cervejinha, descansa e depois vai embora, tranquilo. Esse é o princípio da sombra. Um abração aí. O que vale é participar. Princípio da sombra, segundo Renan França. Pelo que eu entendi, eu não vou com drone, eu não tenho um drone, tá? Mas eu sou um fã disso, eu tô querendo montar um pra mim. Mas pelo que eu entendi, é que você não pode... o princípio da sombra que você tem que voar é quando você voa perto de prédio, estátuas, pontes ou qualquer tipo de construção, no limite lateral de 30 metros, entendeu? E a partir de estruturas até de 5 metros de altura, acima do ponto mais alto. Foi o que eu estudei aqui e mais ou menos eu entendi. E para fechar, o Ricardo Guimarães com o texto mais técnico, assim, falando do princípio da sombra. O princípio da sombra pode ser definido como um volume existente em torno de qualquer estrutura ou obstáculo, quer seja artificial ou natural, limitado verticalmente a 5 metros acima da altura da estrutura e afastado horizontalmente até 30 metros desta. Tal volume não é considerado espaço aéreo sob responsabilidade do DSEA por não ser possível a sua utilização por aeronaves tripuladas. Tá vendo, gente? Você podia ter mandado seu vídeo. Não precisa ser exatamente certo. Fala o que você acha. Que nem, eu queria só participar, eu acho que é isso, não sei, tal. Manda. Tá valendo, gente. Ninguém aqui é para ser o dono da verdade. Bom, sendo ou não sendo o princípio da sombra, se você tem uma outra definição, deixa aqui nos comentários e tal. Mas lembra assim, no comentário você fala, eu voto em tal pessoa. Vota num só, que eu vou sortear um comentário no próximo vídeo aí depois, pra gente ver quem ganhou o óculos, tá? Mas deu para entender o princípio da sombra? Que esse monte de definição, eu não vou repetir aqui com você, mas são vários conceitos que a gente encontra. A pessoa entra com o drone, o cara já vem e fala, tem que saber do princípio da sombra. O que é isso daí? Então pega essas definições que mandaram, tenta tirar uma média assim, e você vai ter uma noção do que é. Uma coisa que aconteceu outro dia, tem uma montanha, e a gente tem a montanha alta e tal, e a gente estava na sombra da montanha, vamos falar assim. Só que segundo o artigo técnico da montanha, eles falam que é 30 metros assim na lateral e para cima 5 metros. Então se a montanha está uns 100 metros, mesmo estando na sombra, a turma falou, não precisa aqui porque nós estamos no princípio da sombra. Só que a montanha está a 100 metros e segundo oficialmente o princípio da sombra, são 30 metros. Então se tiver alguém dos técnicos aí que escreve essas leis, que puder falar claramente para a gente entender, eu agradeço aí. Tá dado aí as noções, pega um pouquinho de cada um, pra você saber, porque, gente, não existe. Você vai falar, mas a lei fala isso, então vem me traduzir. É a mesma coisa que gente, nada contra advogado. Mas quando o advogado vai mandar um texto falando assim, vem aqui, vai no cartório tal hora, os caras não mandam lá no cartório tal hora. Eles mandam um texto desse tamanho, falando assim, aos 20 dias do dia não sei o que, no processo tal, não sei o que, intima-se o senhor não sei o que, a comparecer. Você lê um texto desse tamanho, e que podia ter traduzido numa linha assim, vá no cartório dia tal, 20 horas. Os caras escrevem um texto assim. No caso do princípio da sombra, isso é a mesma coisa. Tem um monte de coisa escrita lá, esses artigos técnicos, essas coisas aí. Resumindo é o seguinte, aonde voa avião, helicóptero, essas coisas, drone não pode ir. Então, onde eles não voam, teoricamente, a gente pode ir. Então, o que acontece? Se a gente tem um prédio, tá? No meio da cidade e tal, 5 metros acima do prédio, e no prédio, 30 metros nas laterais, não vai poder passar um avião. Por quê? Por que será que o avião não pode tirar a fina do prédio, né? Só que vem cá, se você pegar um drone, no prédio está aqui, e levantar o drone numa distância de 30 metros do prédio, tá? As pessoas que estão lá tem que ser... você começa a interferir contra a lei. Olha lá, vou melecar. As pessoas que estão no prédio
vai ter que ser anuente, porque você está a 30 metros das pessoas, que você não pode voar a 30 metros das pessoas, se você for entrar na lei, tá? E se você levantar o drone muito próximo, ou 30 metros que seja do prédio, o prédio, para quem não sabe, não é só concreto. No meio do concreto existe ferro, existe aço. O que aquilo lá faz com o drone? Detona a bússola. Então, se você for voar num prédio perto desse negócio aí, tua bússola vai ficar doidinha lá, teu drone não vai voar. Quem já foi fazer algum serviço perto de prédio, que já aconteceu comigo, você decolar do chão do prédio, você não consegue, que é tanto ferro, tanta armação, que ele dá erro de bússola. Você tem que ir para longe e tal. Então, isso daí, teoricamente, a turma fala, num prédio não pode. Então, numa montanha, o avião não vai ser louco de tirar rasante. Então, sei lá, depois a gente discute esse assunto aí. Até a gente pode fazer uma segunda... Se tiver uma teoria, manda aí, a gente conversa melhor e tal. Mas eu só queria te mostrar. São, acho que 12 depoimentos que eu mostrei pra você aí, cada um achando que não é tal. E eu acho que o mais certo aí nessa história, vamos seguir o princípio da sombra do Marsuema aí. Para, deita na árvore e vê o que quer fazer, tá bom? Mas, gente, não esqueça de deixar no comentário o seu voto, tá? E eu aguardo, se alguém tiver algum melhor, você fala, não, tal pessoa matou, vamos ver o que vocês escrevem nos comentários. E eu volto numa próxima aí pra gente, a hora que eu ver que atingir 100 comentários esse vídeo, eu volto, faço um vídeo, uma live, alguma coisa, pra sortear quem vai levar esse óculos EV800, tá bom? Gente, um abração pra você. Lembrando, se você quiser participar, colaborar com o Zé Mário, qualquer coisa, ó, zemario.tv/doe, tá? Entra nesse link aí, você pode mandar dinheiro, você pode mandar jet skis, pode mandar o que você quiser. Você tem o Mavic 2, Mavic 5 aí, o Phantom 5, tá aí na tua casa já? Você não tá usando? Manda pra mim aqui que eu vou adorar usar, tá? Gente, um abração, cadê eu? E até a próxima! Doce, doce amor, assista ao Zé Mário TV o computador. Doce, doce amor, doce, doce amor, assista ao Zé Mário TV o computador. É ele, Zé Mário. É ou não é? Existe um monte de definição desse negócio de princípio da sombra. Não tem como eu falar pra você, tal pessoa foi melhor, não foi. Por isso que eu preferi nesse concurso fazer isso. Então vai ser sorteio. Quem participou, cada um deixa o comentário lá, eu sorteio um lá. Porque um falou umas coisas certas, outro falou umas coisas erradas. Eu não sei se é certo, se é errado, porque esse negócio de lei muda toda hora. Daí os caras de repente decidem que se na sombra tiver um passarinho passando não vai poder. Porque a sombra, e se tiver gente no raio? Ah, mas é num prédio, tem gente, você entendeu? É muito complicado esse negócio de lei. Eu odeio falar de lei no canal por causa disso. Uma que é complicado e outra que muda toda hora. É horrível esse negócio aí.